Olá galerinha do RN, então vamos aqui agora para nossa parte 2. Falaremos agora sobre diário e crônica. O que eles têm de semelhantes, o que eles têm de diferença e ver alguns pontos que fazem com que eles em relação ao discurso sejam bem parecidos, certo? Vamos lá. Nossa primeira parte, vamos falar aqui sobre diário. O que é um diário? Não sei se vocês já fizeram em casa, geralmente esse gênero dá um pouco em desuso, mas ainda é utilizado, só que de outras maneiras que eu vou explicar ainda neste vídeo. Vamos lá, o que é o diário? O diário ele é um texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Então, o que acontece com uma pessoa naquele dia, ela vai lá até o diário e escreve. Então é como se fosse para desabafar. Ela vai detalhar a sua rotina, dizer como foi sua vida, como foi seu dia naquele momento. Por isso tem o nome diário, né? É um dia, você vai falar sobre algo do seu dia em específico. E lá você desabafa com seus sentimentos, suas aspirações, o que é que aconteceu. Só que tem alguns detalhes, ó. Por exemplo, esse diário, como ele é algo íntimo, é algo pessoal, ele é escrito em linguagem informal, ou seja, eu não preciso escrever na linguagem técnica, na linguagem formal, porque é meu, já que é meu, então eu escrevo basicamente da maneira que eu quero, boto lá a abreviação, eu coloco o que eu quiser. E obviamente, como é um registro, você registrar algo, então vai ter lá a sua data, você coloca a data em que ocorreu. Se você quiser colocar o horário, pode colocar. Então é algo muito pessoal. Ele tem um caráter confidente. O que é esse caráter confidente? Você vai confidenciar algo íntimo seu para o diário. Então você vai transcrever o que você sente lá para o texto. No geral, o diário é escrito em primeira pessoa. Como assim primeira pessoa? Porque se é íntimo, você vai dizer algo que aconteceu com você. Então você pode dizer, eu estava em casa, nós andávamos pela rua. Então vai ser em primeira pessoa, porque ele é pessoal. Então como ele é pessoal, primeira pessoa, algo íntimo, certo? E dependendo da sua função, pode ser utilizado como algo público, privado, comunitário ou pessoal. O que é isso? Alguns diários na história, eles acabaram se tornando públicos. Como assim se tornaram públicos? Então eles ficaram tão famosos por algumas situações em que várias pessoas tiveram acesso. O mais conhecido deles é o diário de Anne Frank, que era uma garota judia, em que ela ficou se escondendo durante a Segunda Guerra, e ela relatava o que aconteceu com ela durante esses dias que ela passou escondida, e contava os seus sentimentos, o que estava acontecendo. E aí, após o seu falecimento, a família dela, uma tia, se não me engano, acabou entregando esse diário para alguns jornalistas que começaram a publicar. Então, tal que hoje, se não me engano, é um dos textos mais vendidos em relação àquela época. É um livro mais vendido. Tem muita coisa, muitos detalhes sobre a guerra em si, na visão de uma pessoa que sofreu, uma criança no caso, sofreu na guerra, em que ela conta os detalhes. Em relação à estrutura, o que temos de estrutura? Temos como já falei, expressividade informal, não preciso falar de maneira formal nesse texto. Caráter subjetivo, porque eu coloco os meus sentimentos, minhas impressões, coloco o que eu penso em relação à situação dentro do diário. A presença de referentes afetivos e cognitivos, ou seja, eu demonstro meu sentimento dentro da narração. Sinceridade, porque já que eu vou detalhar o que aconteceu, eu tenho que ser sincero. Pode ser escrito em longos ou curtos períodos, ou seja, não precisa ser um parágrafo, você pode botar em pequenas frases. Coloca em pequenas frases, pequenos períodos, e você vai detalhando em frases curtas o que aconteceu com você. As páginas costumam ser datadas, então geralmente coloca-se a data do ocorrido. Então, no final do dia ou à noite você coloca a data e conta como foi o seu dia, certo? Segunda parte, ela pode ser, vou só me retirar aqui. Ela pode ser real ou fictícia, ou seja, você pode contar o que de fato aconteceu, mas geralmente é o que de fato aconteceu, certo? Em relação a fictício, pode ser algum sonho seu, você sonhou algo, você vai lá e detalha. Se você quer que aconteça algo, ou gostaria que acontecesse algo, então acaba sendo algo fictício, mas em geral é relatado acontecimentos reais. Pode conter ou não assinatura pessoal, a pessoa pode assinar ou não.
Linguagem empregada na primeira pessoa com verbos no pretérito perfeito, ou seja, pretérito perfeito é o passado perfeito, certo? Obviamente que você vai narrar algo, você vai utilizar a maioria dos verbos no passado. Pode ou não ser dirigido a alguém, então você pode endereçar o diário a alguém, só que se você endereçar acaba se tornando meio que uma carta, então não é bem essa a função do diário, certo? Pode ou não se tornar público, então como eu já falei, dependendo da circunstância pode se tornar público ou não. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um que se tornou público, mas antes eu vou falar bem aqui sobre essa evolução no diário. Como falei anteriormente, o diário é um gênero que está ficando um pouco em desuso. Por que está ficando em desuso? É porque houve uma evolução. Antigamente o diário era feito naqueles caderninhos em que você colocava a data, colocava tudo o que acontecia. Como surgiu a internet, o acesso ao computador, o pessoal hoje em dia está mais conectado, o que aconteceu? Esse diário, as pessoas deixaram de escrever naquele caderninho e passaram a escrever isso em blogs. O que é blog? É uma espécie de site em que a pessoa relata o seu dia a dia lá na internet. Então, ela, em vez de escrever no diário, ela escreve digita lá na sua página no blog. Então é basicamente a mesma coisa. O que muda é o que? O local, o suporte. Então era em um caderno, agora acaba sendo na internet. Então, como é na internet, acabou se tornando o nome de blog, certo? E tem muita gente que compartilha isso daí, então se torna algo mais público. Então, como você coloca na internet, qualquer pessoa que tem acesso à página pode ir lá e ler o que você escreveu, tá? Então ele se torna um pouco mais aberto. Em decorrência disso, com as redes sociais, por exemplo, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp, mas o Instagram é mais utilizado, o YouTube também acontece muito. O que aconteceu? Acabou se criando os vlogs. O que são vlogs? Ao invés da pessoa escrever o que estava acontecendo, ela agora passou a pegar o celular e passou a filmar como foi seu dia. Então ela resume seu dia em alguns minutos, em 5 minutos, sei lá, 10 minutos. Ou então acabou de acontecer algo com ela, ela vai lá, já pega o celular, abre no Instagram, faz um stories ou grava um vídeo pro YouTube e coloca lá um videozinho curto, 2 minutos, dizendo o que aconteceu. Então isso tornou-se um vlog, tá? Então percebam, essa evolução de algo que era só escrito em papel passou a ser escrito, né, na internet, e hoje em dia passou a ser filmado. A pessoa filma e relata o que aconteceu com ela no dia a dia. Então por isso que o diário tá ficando um pouco em desuso, porque houve incremento de outras tecnologias. Tranquilo? Aqui eu vou pegar um exemplo de uma brasileira, não vou falar da Anne Frank porque todo mundo já fala. Vou falar aqui de uma brasileira que foi Carolina Maria de Jesus. Quem foi, professor, essa mulher? Foi esta humilde senhora aqui. Vou dar um breve resumo, depois quem quiser pesquisar sobre ela, pode pesquisar, vocês não vão se arrepender. Ela foi uma mulher negra que nasceu em Minas Gerais, e aí, se não me engano, com ainda menor de idade, após o falecimento da mãe, ela saiu de Minas Gerais e veio morar em São Paulo. Em São Paulo ela passou por diversas dificuldades, então teve 3, se não me engano, 4 filhos, e aí ela foi morar em uma favela. Chega nessa favela, ela começou como que ela ia sobreviver. Ela começou a catar lixo. Só que ela, antes de se mudar em Minas Gerais, ela tinha frequentado escola e tudo. E além de catar lixo, ela também começou a trabalhar como faxineira em algumas casas. E aí nessa de catando lixo, ela começou a achar alguns cadernos velhos e começou a relatar como era o seu dia a dia nesses cadernos. Então, um diário. Então, quando ela começou a relatar esses diários, o que aconteceu? Ela ia relatando até que um dia encontrou um jornalista. Ele acabou nas suas investigações, pesquisando, tirando fotos da região, ele acabou vendo a mulher escrevendo e ficou curioso para ver o que ela escrevia. E aí percebeu que ela fazia, que ela escrevia, relatava como era o dia dela catando lixo, como era o dia dela sendo doméstica, como era o dia dela sendo mãe solteira, com 4 filhos. Relatando como que era a vida na favela, que era uma comunidade que o pessoal mal tinha casa, era casa feita de madeira, com um pouquinho de barro, com coisas bem antigas para poder sobreviver. E aí ele percebeu que era um diário riquíssimo em relação ao relato. Então ele começou a
com a autorização dela, óbvio, começou a publicar trechos do diário em jornais. Então todo mundo ficou curioso para saber quem era essa mulher. Pô, quem é essa mulher que está relatando tão lindamente essas informações e tal e tal. E aí o que foi feito? Ela foi convidada a pegar essa coletânea de diários e fazer um livro. E hoje esse diário tornou-se o nome Quarto Despejo, o nome do livro, em que tem esse relato dos diários dela. E ela faleceu em 1977, né? E o seu diário foi publicado em 60 e se tornou-se uma febre. Foi traduzido para mais de 40 países, foi bem disseminado e hoje o livro dela ainda é o livro da mulher negra com mais tiragem fora do Brasil. Então talvez no Brasil pouca gente conheça, mas lá fora ela é bastante conhecida. Então eu acabei trazendo ela para vocês também ter esse conhecimento. Logo depois ela fez outras obras, mas a mais conhecida dela é esse, O Quarto Despejo, que foi o que a tornou conhecida mundialmente, podemos dizer assim, certo? Vamos agora para o trecho. Temos um trecho aqui do livro dela, em que ela relata, perceba que como é um diário, o relato são em trechos curtos. Ela fala: esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que vim ao mundo predestinado a catar. Só não cato felicidade. Então o que ela demonstra que não era uma vida muito feliz. Ela vive a rotina dela, em que ela de catadora, e ela mesma diz: parece que vim ao mundo predestinado a catar. Só não cato felicidade, só não tenho felicidade, certo? Então o diário dela tem esse teor de denúncia, dela relatar como era a vida sofrida do pobre em São Paulo, dentro da favela. E aqui tem outro trecho dela em que ela fala, vou só me retirar aqui. Às 8h30 da noite eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres e cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E enquanto estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo, que aí vem o nome do livro dela. Então percebo que ela coloca a situação sofrível em que ela vivia, a situação triste em que ela se encontrava, certo? Aqui percebam o seguinte: a pessoa, mas ela descreve tão bem, ela era uma pessoa que tinha estudado. E tem alguns relatos em que ela trabalhou na casa de um senhor que era médico, um dos primeiros médicos cardiologistas do Brasil, e que ele deixava ela ter acesso à biblioteca dele. Então ela acabava lendo muito também, acabou tendo essa oportunidade de ler alguns livros, então acabou enriquecendo o vocabulário dela. Mas perceba que aqui ainda tem algumas coisas que são da linguagem informal. Perceba que ela não era, que ela ainda tinha algumas dificuldades com algumas coisas, por exemplo, o trecho veludos, que na verdade é veludos, e aqui cetim, que na verdade é cetim, com um C. Então perceba que ela ainda cometia alguns errinhos, mas isso não tira o brilho das informações, dos relatos que ela acaba demonstrando, certo? Então por que foi preservado? Para demonstrar realmente a autenticidade da autora. Agora, em relação à crônica, o que tem a ver a crônica, professor, com o diário? Não tem muita coisa a ver, mas tem algumas coisas semelhantes. Vamos lá. É um tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia de uma forma diferenciada, ou seja, no diário ele conta coisas do dia a dia e a crônica também. Então percebam a semelhança, só que a crônica ela conta de uma forma diferente. Como essa forma diferente? Da seguinte maneira, tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão. Então a palavra-chave para a crônica está nessa reflexão. Então a maneira como o cronista ele aborda aquela situação no dia a dia é para a pessoa refletir sobre aquele acontecimento. Só que tem várias variações. Em relação à estrutura, tem a narrativa curta, então o texto também é curto, assim como o diário. Varia entre primeira e terceira pessoa, coisa que no diário não acontece, no diário é só em primeira. A linguagem é simples e coloquial, assim como o diário, a linguagem é simples também. São poucos personagens se houver, às vezes é só o narrador, que é o próprio personagem, ou às vezes ele acrescenta outros personagens. O espaço é reduzido, ou seja, a situação, o momento, a história acontece somente em locais limitados, não se expande tanto, e os acontecimentos são cotidianos, como já foi falado, e tem um caráter crítico sobre o comportamento e situações. Então a intenção basicamente da crônica é fazer você refletir sobre algumas situações, e obviamente que vai ter um pouco de crítica, certo?
Em relação à abordagem, dependendo da abordagem, ou seja, da temática que está sendo feita, temos vários tipos de crônica. Dentre elas temos a crônica descritiva, a narrativa, a dissertativa, a humorística, a jornalística e por aí vai. Temos a esportiva também. Então existem vários tipos de crônica, certo? Em vários segmentos. Aqui temos o trecho de uma crônica que se chama-se Indo Embora, de Antônio Prata. Eu vou só me recortar aqui mais uma vez para vocês conseguirem acompanhar. Ó. Como em tantas outras madrugadas, acordo com um chorinho na babá eletrônica. É Olivia, minha filha mais velha, de 1 ano e 8 meses. Na maioria das vezes, ela vira para o lado e volta a dormir, sozinha. Em algumas noites, contudo, e é o caso desta aqui, ela senta no berço e começa a gritar: papai, 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 ou mamãe, 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 até que um de nós apareça para ouvir suas reivindicações. São 2 filhos, 2 babás eletrônicas, cujos sinais se embaralham, de modo que não ouço bem se é papai, e serei eu a sair tropeçando pela noite fria, ou mamãe, e caberá a Júlia explicar que não é hora de mamar, nem de ir para a escola, nem de brincar com o senhor Batata, nem de ouvir galinha pitadinha, mas é hora de dormir. Então, o que acontece? Aqui nessa crônica ele relata como é a situação de pais que acabaram de ter os seus filhos ou que são recém-pais. Então eles vai relatar como é esse dia a dia, como é que é a situação dessa vivência que eles estão tendo no momento. Percebam, é diferente do diário? É, porque aqui a intenção ao final, obviamente como eu botei a crônica toda, na atividade vai ter uma completa, que a intenção é o que? É fazer você refletir sobre a situação. Então ele ao passo em que ele vai narrando, ele vai meio que dando a sua opinião sobre as situações. Então percebam que a crônica ela tem uma abordagem parecida, mas não é igual, porque o diário eu relato algo pessoal. Na crônica eu também vou relatar algo do dia a dia, mas de maneira que tenha uma reflexão, certo? Então encerramos aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Tenham todos uma boa semana, bons estudos e tchau, tchau.